Oi, tudo bem? Aqui é a Heloísa. Pra quem não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda. Eu tô aí fazendo a minha maçã, como eu prometi pra você, a gente vai fazer eu vou pintar essa maçãzinha e mostrar pra vocês como eu geralmente uso as cores, como eu combino elas. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de tons mais quentes, tons mais vintage. Mesmo quando eu tô fazendo alguma ilustração que tem uma tonalidade mais fria, eu geralmente gosto bastante de usar tons vintage. Eu nem sei te falar como que isso acontece, mas eu gosto muito de usar. Então, eu tô fazendo aí, tô desenhando uma maçã. Você pode desenhar essa maçã do jeito que você quiser, da forma como você achar necessário. Faz o seu melhor. Não sei se vocês perceberam, mas a maçã ela não é uma bola, ela não tem um formato de um círculo redondinho, ela tem umas imperfeições. Eu não tô usando referência aí, eu não tô usando uma imagem de referência, mas se você tiver na tua casa, pega uma maçã e usa como referência, tá? Se ela não tiver o cabinho, imagina o cabinho dela. Então eu vou usar essa paleta da Art Philosophy, chama Decadent Pies, ela tem 12 cores e eu escolhi essa paleta porque tem cores que eu gosto muito. E eu basicamente eu tô usando essa paleta e mais duas cores da minha outra paleta da Winsor Newton Professional Watercolor, que eu preciso delas para fazer a base, que é esse amarelo limão aí, depois eu vou deixar o nome dela certinha. E eu também vou usar um marrom que já tá ali dentro da paleta da Art Philosophy. Então é isso, eu vou colocar ali tudo junto, porque meu espaço é muito pequeno e eu não gosto de ter nada batendo no meu braço, eu sou muito desastrada e pra fazer merda e de roubar tudo. É um caos. Eu tô usando esses dois pincéis aí pra fazer a base. Eu não tenho o nome deles, porque já tá muito desgastado, mas são esse tipo de pincel, deve ser o número 6 ou 8 e número 4 ou 3. Bom, mas usem os pincéis que vocês tiverem, que vocês se adaptem. Vai dar tudo certo. Um papelzinho higiênico ou papel toalha e 2 copinhos com água. E vamos ajeitar, tá vendo? Eu sou muito detalhista. Eu preciso... É um ritual, gente. Pintar aquarela é um ritual. Vou começar molhando aí meu pincel e pegando aquele amarelo limão bem bonito para fazer a base, uma cor, dar uma corzinha para nossa maçã. Tem gente que não usa nenhuma cor base. E isso tá certo também, tá legal, fica legal. Como eu quero fazer esse toque mais vintage, eu preferi usar essa cor, que eu acho que fica bem da hora. Então eu geralmente comecei com uma técnica molhada no seco, depois eu misturei, peguei um pouquinho de água e fui espalhando por toda a maçã. E aí eu ia recarregando um pouco mais de tinta aonde eu queria. E fui espalhando por toda a maçã. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque é basicamente isso que eu faço, tá? Eu deixei alguns pontos no meio para ser um ponto de iluminação, que é onde eu queria dar deixar a parte mais clara, vamos assim dizer. Só para eu ter como uma referência aqui que eu vou deixar claro. Então a gente vai só espalhando e acertando a cor, aonde a gente quer mexer e tal. E eu vou deixar isso daí secar. E eu vou voltar quando tiver seco para dar uma continuação. Já secou, a cor ela dá uma desbotada, vamos falar assim, mas não é desbotada a palavra certa. Ela dá uma esvaecida, porque essa é a aquarela, não é tinta a óleo, não tem aquele verniz. É uma cor mais leve. Eu vou usar essa cor, eu não sei o nome dela, porque só me veio escrito os números, mas ela é uma cor meio cor de abóbora, sabe? Ele é um vermelho. Ele lembra muito o siena queimado, o Burnt Sienna, da Winsor Newton. Mas ele é um pouco mais com um vermelho mais pigmentado, sabe? Bem bonito mesmo. Bem bonita a cor dele. Eu vou fazer um teste aí pra vocês.
Então, essa é uma dica que eu te dou também. Quando você estiver fazendo estudo, ou a sua pintura mesmo, para sua encomenda, para sua ilustração, tenha um pedaço de papel para você testar as cores que você quer no papel. Porque às vezes, quando você faz a mistura no godê, não vai sair da forma como você pensa, tá? Caso você não tenha essa cor aí que eu tenho, você pode usar o Burnt Sienna, com um pouco mais de vermelho, um pouco mais de marrom. Ou você pode criar uma cor mais diferente, se quiser um pouco mais de vermelho. Eu tô misturando um pouquinho de vermelho com laranja, para dar um vermelho bem vibrante, bem vivo. E depois eu vou misturar com um pouquinho de marrom, para dar uma neutralizada e não ficar tão vivo assim, da cor mais vintage, são as cores que eu trabalho. Eu tô misturando, é só pra fazer o teste mesmo, que eu queria mostrar pra vocês a diferença que fica, tá? E minha godê da minha paleta, ela tá bem surrada. Eu não costumo lavar. E vocês lavam? Vocês são do time que lava ou que não lava? Eu só lavo quando, tipo, já tô bem, assim, saturada mesmo das cores e quero começar tudo de novo. Tá vendo? Esse daí é a mistura que eu fiz. Tá vendo? Tem uma grande diferença. Um é mais voltado para parece um marrom, olhando daí, mas na foto vocês vão ver mais tarde, é uma cor mais puxada pro laranja, bem bonito. Eu acho que é mais a iluminação aqui da minha casa mesmo, que deixou as cores um pouco mais apagadas, porque esse daí é o Burnt Sienna. O Burnt Sienna ele é mais laranja, não laranja, mas ele tem uma cor mais viva do que isso. Também tô fazendo uma mistureba aí, misturando um pouquinho do vermelho, Burnt Sienna e o marrom, que eu esqueci o nome, que eu vou deixar aqui também o nome depois, na edição do vídeo. Tá vendo a diferença? Bem bom, né? Muito bom mesmo. Eu amo fazer esses testes. Curto pra caramba. Misturando um pouquinho de água. Mistura aqui, mistura dali. Agora só o Burnt Sienna. Tá vendo? Ele é bem parecido com a cor que eu tô usando, só que a cor que eu tô usando, que é ali o número 3, que tá na coluna da folha, ela é mais pigmentada. Isso é porque essa paleta da Art Philosophy, ela foi feita justamente para isso, para ter bastante pigmento. Só tem umas 2 cores ali que eu achei que são desnecessárias mesmo, mas elas são muito pigmentadas e eu gosto muito, muito de usar essa paleta. Ultimamente eu tenho usado só ela para muita coisa. Enfim, vou começar aí, ó, começando com uma técnica seca, tá? Eu dei uma umedecida no pincel, peguei a tinta lá, não coloquei muita água, vocês podem ver que tá bem seco mesmo. E vou passar nos cantos primeiro. Vou subir ali um pouquinho. Daí vou fazendo um contorno. Desculpa, minha cabeça apareceu ali. E eventualmente, gente, a minha cabeça vai aparecer meu óculos, meu fio de cabelo, porque eu não tenho um equipamento de filmagem decente. Tá, então aí eu dei uma enxaguada no pincel e fui passar ali pra espalhar a cor. Essa narração tá uma maravilha, pelo amor de Deus. Enfim, você vai enxaguando o pincel, passa na água limpa e daí você vem puxando mais cor pra dar uma profundidade. Eu não sei se vocês percebem aí no vídeo, mas eu tremo. Eu tenho uma herança de família que eu não tenho uma certa firmeza na minha mão, então eu tremo bastante. E isso é geralmente uma dor de cabeça pra mim, porque eu tenho que ficar revisando pra ver se tá saindo certo ou não as linhas. Vocês perceberam que eu tô fazendo o lado mais escuro, mais pigmentado nas bordas. Deixo mais pigmentação ali no canto, no fundo, na parte de baixo. Esse momento aí é uma brincadeira pra mim, porque eu gosto mesmo de explorar pra ver onde que vai dar.
A única coisa que eu sei é que a parte no meio e na horizontal é a parte que eu quero deixar a luz. Deixar um pouco mais de luz. Agora eu vou colocando mais tinta, vocês vão acompanhando. Vocês podem pausar, voltar, ver como é que eu fiz. E aí vocês vão ficando aí, tendo uma ideia de como vai ficar. Eu já tô puxando na horizontal, já tô trazendo o pincel mais pra horizontal. Já tá começando, já dá pra ver um pouco de luz. Eu tenho um problema muito grande, que às vezes eu estresso o papel. O que é isso? Eu não deixo o papel ele absorver a tinta da forma que deveria ser. Então, às vezes, eu acabo fazendo demais. E aí, nessa hora, eu já tinha percebido que eu tinha feito muito, então eu tava tentando consertar. Então, o meu conselho pra vocês é, quando vocês verem que tá muito molhado o papel, para e deixa secar um pouquinho. Eu tava tentando salvar alguma coisa aí que eu tinha achado que tinha dado errado. Pode ver que tá meio estranho o negócio. Mas eventualmente eu vou perceber que eu preciso dar tempo para as coisas. Agora eu vou começar a dar uma profundidade ali pra borda, de onde tem um cabinho, que infelizmente a luz tá dando um reflexo. Prometo que no próximo vídeo eu vou fazer de ângulos diferentes. Eu acho que vai ser melhor fazer de ângulos diferentes. Ah, nesse momento aí, quando eu comecei a dar um pouco mais de sombra, que eu usei o marrom, tem o marrom mais escuro que eu tenho da Winsor Newton. E daí eu dou uma umedecida no pincel e puxo pra dar uma suavidade mesmo, pra não deixar um destaque muito grande, sabe? Porque não faz sentido você deixar uma cor super escura num fruto, na minha opinião, se não é natural daquela fruta. Vou deixar aí vocês curtindo um pouquinho de música enquanto eu dou umas pinceladas bem pequenininhas na curvinha que eu tinha desenhado antes, para dar uma profundidade apenas. Eu quero deixar toda a parte de baixo com um tom mais escuro, um tom mais assombreado. E eu geralmente não uso preto quando eu tô trabalhando com vermelho, com umas cores mais crentes, com umas cores mais quentes. Eu uso mais o marrom mesmo, o marrom bem escuro. Se você não tiver um marrom bem escuro, você pode misturar o marrom que você tiver, ou a tonalidade de marrom que você tem, com o azul... Como que é o nome daquele azul que eu gosto muito? O azul índigo, que é o azul mais escuro. Você pode dar uma misturada. Vai misturando aos pouquinhos que você vai chegar num marrom bem bonito. Mas é bem pouquinho mesmo, porque geralmente o azul, o índigo, ele... Se você colocar muito, ele toma todo o lugar do marrom. Então tem que ir bem devagar mesmo, é só de pinguinho em pinguinho. E é assim que a gente vai chegando nas cores que a gente quer. Aí vocês podem ver que eu já tô começando a querer consertar onde eu quero dar uma iluminada na minha maçã, tá? Então com o pincel seco, você dá uma enxaguada nele, vai lá, seca ele no papel e daí você começa a tirar um pouco de tinta, vamos dizer assim, sabe? Começa a tirar um pouco de tinta. Nesse caso, eu já não tô tirando tinta mais, eu já tô incluindo um pouco mais de sombra. Mas dá pra ver mais ou menos aonde que tá centralizado a luz novamente na minha maçã, que é mais aí no centro. Você pode fazer mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo.
de qualquer forma. Vai ficar muito, muito legal. E isso é só um estudo também, tá, gente? Não se cobra muito, não. Errar faz parte. Eu tô errando. Eu tô errando aí. Várias pessoas vão encontrar o erro de cara. Mas é um estudo, então faz parte, tá? E é a vida que segue. Passando o pincel de novo, pincel seco pra tirar um pouco das cores. Tá vendo? Eu puxo a tinta e daí eu seco ali no papel. Agora eu vou deixar secar e voltar com mais camadas. Voltamos, já tá mais seco a aquarela, já dá pra aplicar mais camadas. Tá vendo como, mesmo como a aquarela, ela perde um pouco do brilho, essas cores aí dessa paleta que eu tô usando deu uma avivada, como se fala isso? Nesse momento aí, eu usei a tinta não tão aguada, uma forma mais concentrada. E da mesma forma que eu tô fazendo ali nos contornos, que eu tô passando ela bem concentrada. Vocês podem perceber que eu vou lavar meu pincel e tirar um pouco da água dele no papel e ir ali e espalhar um pouco da tinta que tá super concentrada pra não ficar aquela marca, como se fosse o próprio contorno, sabe? Eu vou usando essa técnica no decorrer da construção aí da sombra na parte inferior da maçã. E a mesma forma que a gente fez com os outros lados da maçã com a sombra. Usar um pouco da camada seco no molhado, se eu não me engano, essa técnica. Tô mostrando aí esse pincel, que ele é um pincel que ele é bem fininho. Eu vou usar ele para fazer o contorno. Geralmente, o que eu faço é o seguinte, eu não uso um tom apenas para fazer o contorno da figura. Eu vou seguindo de acordo com os tons da imagem. Então, onde eu tô mexendo ali é um tom que é mais avermelhado. Então, não faz sentido eu fazer um contorno preto ou um contorno mais escuro. Então, pra mim, pelo menos pra mim,
eu gosto de molhar bem a pontinha do pincel e deixar não tão aguado e vir fazendo contorno bem de levinho numa linha um traço bem fininho, tá? E naquela parte inferior você pode fazer a mesma coisa, porém usando a cor mais escura. E assim sucessivamente. Agora vou começar a preparar um marrom, uma cor bem escura, para fazer o cabinho da maçã. Daí nesse momento você tem que prestar bastante atenção aonde você vai direcionar a luz, porque tem que estar de acordo com a imagem que você está pintando. A minha luz ela tá mais direcionada para o centro da maçã, um pouco mais para a direita, descendo, fazendo uma curva para o centro. Então é ali naquele centro que eu vou direcionar a luz no meu cabinho também. Esses são os dois pincéis que eu vou usar para fazer o cabinho, que são os mais finos que eu tenho. Esse é o da ProArt, que ele é um pincel de miniatura. Ele não é um pincel de aquarela, mas ele é um pincel de miniatura. Então ele é bem fininho, tem a ponta bem fininha, dá para trabalhar. E esse outro que eu tô usando, acho que ele é o número 2, se eu não tô enganada. Que também é fininho, mas não tanto quanto o outro. Esse já segura uma carga um pouco maior de tinta, e que dá pra ter um deslize e um aperfeiçoamento em algumas partes. Não tem muito segredo, né, fazer um cabinho. Eu acredito que não tem muito o que explicar aqui, é só seguir mesmo a dica que eu dei sobre a iluminação, onde que vai aparecer mais sombra, onde vai ficar mais em destaque. E vai consertando com o pincel. Eu tô enxaguando ele e dando uma secada no papel para fazer a iluminação, o highlight, onde que eu quero. É uma dica que eu dou pra vocês, funciona super bem. E acho que vai ajudar bastante todos vocês. Como vocês podem ver, eu tentei dar um zoom aí bem mal sucedido. A câmera, ela tava num pedestal que tá atacado na mesa e vocês vão tremer um pouquinho, ficou fora de foco. Mas por favor, me perdoem, porque esse é o único vídeo que eu tenho e eu não sou boa nisso. Mas eu tô tentando mostrar aí como é que fica os highlights aí que eu tava falando antes. Então, por favor, me perdoem. Claro que mais uma vez eu fiz uma cagada e vocês não estão conseguindo ver o que eu tô fazendo. Então, me desculpem, pode avançar para a parte que aparece, no caso agora. E espero que eu não faça mais nenhuma dessas, pelo amor de Deus.
Eu vou dar mais uma incorporada ali numa parte que eu queria que desse mais cor. Eu não queria fazer uma sombra muito intensa, igual ali na parte de baixo, mas eu queria deixar alguma cor mais incorporada, então eu apliquei de novo aquela cor, parece o Bird Sienna, mas um pouco mais avermelhado, sabe? Como vocês podem ter visto, eu gosto bastante de textura. Eu gosto muito de dar uma suavizada e ao mesmo tempo criar uma textura ali nas cores. E enquanto eu tava quando eu tava pintando essa maçã, eu lembrei muito de uma hashtag que eu vi esses dias, chama Still Life, se eu não me engano. E é uma hashtag sobre fotos, umas fotos assim de plantas, de frutas e de outras coisas, que me lembra bastante essas cores. Então não foi intencional, não queria fazer nesse estilo, mas acabou saindo dessa forma e eu achei bem legal. E mais uma vez, vocês me perdoem, por favor, porque salei completamente fora de ângulo. Desculpa, gente. E é isso, tá aí a nossa maçãzinha, pra vocês verem como que ficou. As cores que a gente trabalhou, eu não coloquei o amarelo aí, mas só queria mostrar pra vocês no que a gente tava trabalhando. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo, perdoe aí pelos... oh meu Deus, me perdoa pelos erros cometidos de gravação. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. E espero que vocês possam absorver bastante informação nisso. As coisas que eu aprendi basicamente sozinha, aprendi vendo tutorial de outras pessoas também. Eu acabei fazendo esse rascunho aí da aula número 1, Vintage Apple, e desenho umas folhinhas, só pra não deixar sem nada ali, que eu achei que faltava uma cor fria, então eu acabei desenhando as folhinhas. E tô ali dando os últimos retoques. Daí vocês fazem as folhinhas do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer um fundo, pode fazer. Se quiser fazer uma sombrinha, eu deveria ter feito, acho que ia ficar melhor. Mas se não quiser também, vai ficar muito bonito. Então fica de acordo com vocês e aproveitem para ver o resto do vídeo. E muito obrigada por assistirem até aqui.
E antes que eu me esqueça, mostrar aí pra vocês a composição que ficou, as cores que a gente usou. Toda a camada que eu fiz ali embaixo, o sombreamento, as cores vermelhas, várias opções de vermelho você pode fazer, ainda mais esse tom vintage, que é um tom mais apagado, assim, eu acho muito, muito, muito bonito. Qualquer coisa que você misture com marrom vai dar um toque vintage e isso é muito, muito bacana. Então, é isso. Se vocês fizerem, postem, me marquem, né? Próxima semana a gente vai fazer essa cesta aí de maçãzinhas tão bonitinhas. E espero que vocês gostem. Muito obrigada se você chegou até aqui pro finalzinho. E nos vemos na próxima sexta com mais conteúdo. Tchau!